O espiritismo brasileiro, ele é uma derivação, na sua origem, do espiritismo nascente na França e organizado por Allan Kardec. Tratava-se, na verdade, do professor Rivaio, um pedagogo que adota o pseudônimo de Allan Kardec e organiza alguns livros fundamentais, que para alguns se tornariam o chamado Pentateuco do Espiritismo. Seriam eles o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. É claro que Kardec escreveu e organizou outras obras, como, por exemplo, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o livreto O que é o Espiritismo, a coleção da Revista Espírita e por aí vai. Mas esses 5 são os mais famosos e considerados assim pelo movimento espírita como pilares da filosofia espírita. Logo assim que o Espiritismo chega ao Brasil, muito rapidamente, a tal ponto que o próprio Allan Kardec, ainda vivo, ainda encarnado, ele faz comentários acerca do Espiritismo no Império, na América, chamado Brasil. O Espiritismo ele chega aqui ainda com os livros de Kardec em francês e começa a ser consumido por uma certa elite da capital do Império, aqui no Rio de Janeiro, mas também na Bahia, em Salvador. O primeiro jornal surge na Bahia, no Grupo Familiar de Espiritismo. É um jornal chamado Ecos do Além Túmulo. Esse é o título do jornal, um título meio esquisito, mas de qualquer forma era a concepção da época, fundado por uma pessoa chamada Olímpio Teles de Menezes. Ele vai ser o fundador do primeiro jornal espírita e fundador também do primeiro centro espírita a ter conhecimento no Brasil, que seria o Grupo Familiar de Espiritismo, lá na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro, o espiritismo ele também vai se espalhando num certo setor da elite, até porque quem é que podia ler em francês, senão setores da elite do Império, e vai ganhando seus adeptos. Logo na origem desse espiritismo no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, se organiza aí, meio que acontece uma clivagem de duas grandes facções, de dois grandes afluentes da interpretação desse espiritismo. São os chamados espíritas místicos e os espíritas laicos. Isso porque, junto com as obras de Allan Kardec, também chegou uma outra obra importante, também espírita, de um advogado francês chamado Jean-Baptiste Rustin, uma obra cujo título era Os Quatro Evangelhos, que fazia uma interpretação espírita de todo o conteúdo dos 4 evangelhos e de alguns textos do Antigo Testamento. Essa obra ela gerou polêmica dentro do movimento espírita nascente, inclusive no Rio de Janeiro. Havia, então, a chamada Sociedade Deus, Cristo e Caridade, e ali travou-se uma disputa se seria uma sociedade espírita, Deus, Cristo e Caridade, ou uma sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade. Por trás dessa disputa, e aí nós estamos falando do final do século XIX, por trás dessa disputa, se formou ali 2 grandes grupos. Um grupo espírita mais místico, mais religioso, liderado pelo Bezerra de Menezes, por um médico, Bezerra de Menezes, que vai ter um papel fundamental nesse espiritismo nascente, e até hoje Bezerra de Menezes é uma referência para os espíritas.
E de outro lado, uma pessoa de descendência italiana, sanguínea, né, grande polemista, jornalista, chamado Afonso Angeli Torteroli. Ele vai ser uma das figuras centrais dos chamados espíritas laicos ou espíritas científicos. Esses laicos, eles vão defender um espiritismo muito próximo daquele espiritismo francês. Um espiritismo muito colado no positivismo, um espiritismo preocupado com a ciência e com a sua própria cientificidade, né? E um espiritismo que tentava manter aí uma distância das religiões. Né? Isso os científicos, os laicos, que tinham Torteroli como um dos cabeças. Na outra ponta, os místicos e os religiosos, liderados por Bezerra de Menezes, já muito embalados e empolgados pela obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, junto com Kardec, eles vão defender uma visão muito mais religiosa para o espiritismo, entendendo o espiritismo, inclusive, né, mais adiante, como ciência e filosofia, mas também como uma religião, coisa que para os científicos não fazia sentido. Né? O espiritismo para eles era uma filosofia, era uma ciência e tinha princípios morais, mas não tinha nada a ver com religião. Então, travou-se essa divisão logo no início do espiritismo carioca. O grupo religioso, místico, ele acabou ganhando hegemonia nesse processo, hegemonia na própria revista, que foi fundada, a revista Reformador, e logo em seguida a fundação da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que tinha o controle majoritário dos mais religiosos. Na outra ponta, Torteroli e a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, né, tentou ali fundar, organizar uma União Espírita do Brasil, mais tarde rebatizada de Liga Espírita do Brasil, isso já na década de 20, né, do século 20, mas não obteve o mesmo sucesso que esse grupo mais religioso liderado pelo Bezerra de Menezes, pela revista Reformador e depois pela Federação Espírita Brasileira, que adotavam Kardec e Rustem em conjunto. Essa divisão do movimento espírita brasileiro ela seguiu no decorrer do início do século XX e ela ganhou um novo contorno em 1949. 1949 foi o ano do chamado Pacto Áureo, do Pacto de Ouro. Esse Pacto Áureo teve a pretensão de reunificar todo o movimento espírita brasileiro. Né? A essa altura, 1949, o Angeli Torteroli já estava morto, já estava desencarnado, né? Ele faleceu, se eu não me engano, em 1929, por aí. E com isso ficou até mais fácil de tentar, então, um movimento de reunificação de todos os espíritas brasileiros. O problema é que o Pacto Áureo de 1949 reunificava todo o movimento espírita brasileiro em torno da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ela seria a cabeça desse processo de reunificação, de pacto federativo do movimento espírita brasileiro. Algumas lideranças espíritas não gostaram desse modelo de unificação e permaneceram de fora, né? Mas a maioria aderiu ao Pacto Áureo de 1949 e isso deu à Federação Espírita Brasileira muito mais força do que ela já tinha. Né? Nessa época do Pacto Áureo, já tinha também a força e o papel carismático do médium Chico Xavier, né? Um grande aliado da Federação Espírita Brasileira, né? E a gente pode perceber que Federação Espírita Brasileira, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, todos esses grandes nomes do chamado espiritismo mais religioso, eles tinham uma formação católica muito forte. Essa formação católica
ia de encontro em alguns aspectos da obra Os Quatro Evangelhos de Rustang e reforçava esse caráter mais místico, mais ascético e mais religioso do espiritismo brasileiro. E foi isolando o setor laico, né? Já tinha, em 1949, a Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA. Essa CEPA existe até hoje e ela acabou aglutinando os setores espíritas descontentes com esse rumo mais religioso dado pela Federação Espírita Brasileira, e tendo ali Chico Xavier como um dos grandes médiuns e os próprios guias do Chico Xavier, como Emmanuel, por exemplo, como um dos teólogos dessa visão mais religiosa. Um dos livros fundamentais do Emmanuel é o livro Consolador, onde Emmanuel vai defender a chamada tese do triângulo, né? Que o Espiritismo seria um triângulo, onde a base desse triângulo seria a filosofia, a ciência, e o cume desse triângulo, que aponta para o céu, é o aspecto religioso, né? Veja que Kardec, propriamente, entendia o Espiritismo como ciência, filosofia e moral, né? Kardec apelava mais para a questão do comportamento, da mudança moral, da mudança comportamental. E isso acabou sendo traduzido, especialmente no Brasil, como religião, a moral aí trocando moral por religião. Então virou ciência, filosofia e religião, né, no lugar de moral. E foi isso que cresceu e ganhou força. Hoje em dia, esse conflito ele está no outro patamar, ele não tem mais a dimensão que tinha algumas décadas atrás, né? Até porque hoje em dia, primeiro que na prática o espiritismo mais religioso ele saiu vencedor, ele ganhou hegemonia no Brasil. E, a meu ver, o sucesso do chamado kardecismo no Brasil se deve não tanto a Allan Kardec, com toda a sua visão positivista e cientificista, evolucionista, mas se deve muito mais, a meu ver, pela maneira como Bezerra e a Federação Espírita Brasileira, e Chico Xavier e os grandes nomes dessa corrente traduziram o Espiritismo para o Brasil. Eles traduziram essa linguagem kardeciana de uma maneira tal que fez um excelente bricolagem com a nossa cultura, né? O Brasil, país majoritariamente católico, e imagina a dificuldade que seria implantar e se desenvolver aqui um espiritismo absolutamente laico, livre pensador, desvinculado de religião, tal como sonhara Angeli Torteroli e os chamados científicos ou laicos. Isso parecia um projeto fadado ao fracasso, porque não dialogava com a nossa cultura, não dialogava com as tradições do nosso povo. E nesse sentido, Bezerra de Menezes, que havia sido até então mariano, católico fervoroso, né, e se converteu ao espiritismo no final do século XIX, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e todos os grandes nomes da Federação Espírita Brasileira, eles foram capazes de traduzir aquele espiritismo francês numa linguagem mais mística, mais religiosa, mais conectada ao Evangelho de Jesus Cristo, ao amor pela Virgem Maria e por aí vai. Quer dizer, essa tradução que mistura alguma coisa do espiritismo francês com a nossa cultura e a nossa tradição religiosa, esse papel de mediação foi feito por Bezerra de Menezes, pelo Chico Xavier, pela FEB e por aí vai. E nesse sentido, o sucesso foi tremendo, né? O trabalho muito forte na área de caridade, de assistência social, combinado aí com elementos fortíssimos de evangelho, né, de marianismo, e tudo isso acabou ganhando, né, corpo e desenvolvimento que era compatível com a cultura do nosso povo, de modo tal que os laicos ficaram, no decorrer do processo histórico, isolados, né? E até hoje, né, você tem aí um grupinho aí
de espíritas laicos, mas muito isolados, porque tem um centro espírita ou outro espalhado pelo Brasil, mas não consegue, de fato, dialogar com as nossas tradições, com a nossa cultura, com um povo que é tão misturado, tão miscigenado, tão místico, né? Que é a característica do nosso povo brasileiro. Então, essas duas correntes, né, os chamados místicos e os chamados científicos, se degladiavam durante algum tempo. Depois, né, os mais religiosos ganharam hegemonia nesse processo. E, especialmente nos anos 70 e 80, foi acontecendo uma fragmentação, né? O espiritismo hoje, eu estou falando isso em 2018, ele é uma fauna e uma flora extremamente complexa para você compreender no primeiro lance, né? Você tem o espiritismo ligado muito à Federação Espírita Brasileira, a FEB, que tem uma influência da obra Os Quatro Evangelhos de Rusteng, que tem influências da obra de um espiritualista, filósofo chamado Pietro Baldi, né? Junto com Kardec, obviamente, mas você tem também um espiritismo mais conectado com a nova era, como, por exemplo, o feito pela família Gasparetto, né, que deu um outro contorno ao espiritismo, chegando até mesmo a abandonar a designação de espírita. Você tem o pessoal ligado a Ramatiz, né, que já algumas décadas atrás partiu para um outro afluente, né, misturando aí as ideias de Allan Kardec, do espiritismo brasileiro, com um certo ecletismo e presença de filosofias orientais e esotéricas, né, abrindo aí uma nova fileira dentro do movimento espírita. O comandante Edgar Armon, em São Paulo, com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FEESP, ele também ali na década de 70, se eu não me engano, foi mais ou menos pela década de 70, talvez um pouco antes, mas nasce um outro afluente, que é um espiritismo ainda mais religioso, que vai desembocar na chamada Aliança Espírita Evangélica, né? E vale dizer que esse termo espírito evangélico sempre foi muito forte no Brasil, antes do boom dos evangélicos na década de 80. Né? Esse termo era muito utilizado e por aí vai. Quer dizer, hoje você tem dentro do movimento espírita, né, diversos setores e diversas maneiras de interpretar e reinterpretar a obra kardeciana a partir de outros afluentes, de outras misturas, de outros sincretismos. Né? Eu lembro aqui agora, por exemplo, de muitos kardecistas que participaram no Planalto Central da fundação do Centro Espírita União do Vegetal do Brasil, a UVB, que faz um trabalho com a Ayahuasca, né, que vem na sua origem, né, da tradição indígena. Então, veja quantos afluentes e quantas misturas foram acontecendo no decorrer do desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil. Mesmo terreiros de Umbanda e Candomblé, diversos adotam o nome de centro espírita ou tenda espírita, né? E isso por conta do fato de que durante algum tempo, né, incluindo aí o início do século XX, o espiritismo era considerado feitiçaria, necromancia e era proibido pelo Código Penal. Só que a Federação Espírita Brasileira, ela conseguiu, na época do Estado varguista, né, ela conseguiu convencer o governo de que o espiritismo kardeciano, tal como preconizava Kardec, não oferecia nenhum perigo ao governo e nada tinha a ver com bruxaria, feitiçaria, necromancia, etc. Isso fez com que a Federação Espírita Brasileira conseguisse um certo status de legalização no Estado varguista. Então, todos os centros espíritas poderiam obter seu registro legal, seu reconhecimento
jurídico, porque não fazia parte das chamadas, entre aspas, macumbas, né? Umbanda, candomblé, catimbó, etc. Isso criou uma brecha jurídica interessante que fez com que muitos desses terreiros e centros, entre aspas, de macumba, pudessem, então, utilizando-se dessa brecha, se legalizar como centro espírita, como tenda espírita e por aí vai. A própria Federação Espírita Brasileira, ela teve normativas na década de 50, né, 40 e 50, que reconhecia essa diversidade de espiritismos, inclusive reconhecia que havia um espiritismo de Umbanda, e isso acabou dando mais força ainda para que tal fato acontecesse. Depois a Federação Espírita Brasileira ela refez esse posicionamento e passou a entender que espiritismo de fato só é o criado e fundamentado em Allan Kardec, nas obras básicas de Allan Kardec. Mas aí já era tarde, né? O termo espiritismo já havia tomado. Na década de 40 mesmo, aqui no Rio de Janeiro teve o primeiro congresso, né, espírita de Umbanda, né, com o Mestre de Celso e vários outros nomes importantes daquela época. Enfim, essa mistura no uso da designação espiritismo ela já estava dada pela sociedade, pelos fatos, né? E aí pouco importa se na década de 60 a Federação Espírita Brasileira mudou seu posicionamento, porque isso já tinha ganhado corpo. Então, veja você, com tudo isso, né, com todo esse monte de informações aí que eu tentei sintetizar nesse vídeo, tentei fazer aí um resumo do resumo do resumo do resumo, porque de fato, se a gente for dialogar aqui, nós ficaríamos horas para falar sobre o Espiritismo, ou tentando fazer uma espécie de sociologia do Espiritismo Tupiniquim, que era um projeto que eu tinha na minha primeira tentativa de mestrado no final dos anos 90, né, lá na UERJ, mas acabei não dando sequência, mas hoje outros pesquisadores vêm trabalhando com muita competência esse tema. Mas veja que mesmo aqui, tentando fazer uma síntese, você deve perceber que não é fácil explicar, né, o espiritismo brasileiro. Com certeza, um espírita francês típico, que por sinal o espiritismo na França é um troço ridículo, né? Acabou que o espiritismo o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? E o espiritismo hoje é muito mais reconhecido como uma religiosidade brasileira do que propriamente francesa, apesar da sua matriz estar lá na França de Allan Kardec, do final do século XIX. Mas assim, um espírita que hoje, sei lá, um Jacques Pecati, né, que é um espírita francês, né, se ele viesse ao Brasil e conhecesse os diversos centros espíritas que há no Brasil, os ramatizianos, aqueles centros espíritas ligados à Federação Espírita Brasileira, a galera da Aliança da Fraternidade, da LBV, que também é uma dissidência de dentro do espiritismo, o racionalismo cristão em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que também é uma dissidência de dentro do espiritismo brasileiro. Se um espírita francês pudesse vir aqui no Brasil e acompanhar as reuniões de todos esses cantos que eu aqui já mencionei nesse vídeo, ele ficaria talvez chocado com a diferença brutal entre aquilo que eles lá entendem como sendo o espiritismo de Kardec e aquilo que nós aqui no Brasil entendemos como espiritismo e fizemos do espiritismo. Os espíritas laicos continuam dando pau e criticando, né, esse espiritismo religioso como sendo uma deturpação feita pelo Bezerra de Menezes, pelo Chico Xavier, pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, etc. Eles continuam dando pau nisso, né? Mas o fato é, e aí eu deixo isso como pergunta e como reflexão para você que está me assistindo. Se no Brasil o espiritismo kardecista ele não tivesse dialogado com a fé popular, se ele não tivesse dialogado com as crenças básicas do nosso catolicismo, como a Virgem Maria, os Espíritos Santos, né? Como
a questão da própria igreja, da importância da igreja, etc. Se ele não tivesse feito esse diálogo, haveria hoje um forte e amplo movimento espírita como temos? Não sei. Eu não sei se o projeto de um espiritismo absolutamente científico, né, nos moldes do positivismo do século XIX, eu não sei se ele de fato vingaria, né, no Brasil com a força e com o tamanho que tem a Federação Espírita Brasileira e os centros a ela ligados e conectados, né, e todo esse trabalho monumental que foi a obra de Chico Xavier, que sem dúvida alargou as fronteiras do espiritismo brasileiro e levou o espiritismo brasileiro para além da classe média, né? O Chico Xavier leva o espiritismo brasileiro para além da classe média, vinculando a um forte trabalho não só de psicografia, de orientação, de estudo, mas a um forte trabalho social, né? Uma forte preocupação com a assistência aos pobres, e nesse sentido emparelhando aí com o trabalho já feito por franciscanos, pelos vicentinos e etc. Enfim, a pergunta que eu deixo para você é mais ou menos o seguinte: se o espiritismo à moda da casa, né, esse espiritismo abrasileirado, né, tal como ele veio se desenvolvendo até aqui, não tivesse sofrido esse abrasileiramento, esse diálogo, né, com as nossas tradições católicas e místicas, o que teríamos hoje? Isso fica para reflexão. Valeu e até o próximo vídeo.